queria começar pedindo desculpas por usar o mesmo título da apresentação que eu fiz 3 anos atrás, mas não é só falta de imaginação, também que não houve nenhuma ação na direção que eu propunha 3 anos atrás. E como nós temos agora um novo governo, quem sabe água mole em pedra dura, tanto bate que até fura, um dia a casa cai, quem sabe a serra desce. Mas eu prometo que eu não vou repetir tudo que eu falei daquela vez, não. Tem algumas novidades aqui, assim que eu conseguir me lembrar aqui. O primeiro é um ponto que eu acho que eu não preciso ficar rebatendo muito neste fórum, é sobre a natureza da integração. Por integração, eu estou entendendo a integração da economia brasileira ao comércio internacional. O primeiro ponto é que a integração é benéfica, não só pelas vantagens comparativas, chamadas estáticas, da especialização naqueles produtos que o país é mais competitivo, mas também pelos efeitos dinâmicos dessa integração. Em primeiro lugar, porque pela integração você permite às empresas do país que elas incorporem o estado das artes internacional, no que se refere à tecnologia. Ela permite, pelo mercado ampliado, que as economias tenham maior escala e, portanto, menores custos de produção. E, finalmente, mas talvez o mais importante, ela aumenta a concorrência e a disputa pelo mercado, forçando a seleção daquelas empresas que são mais produtivas. Há evidências dos chamados milagres econômicos, que são os países que, depois da Segunda Guerra, conseguiram superar a renda média e hoje fazem parte dos países desenvolvidos. Todos eles, não são muitos, todos eles conseguiram fazer essa mudança de padrão, de médio para desenvolvido, através de uma integração progressiva, substancial ao comércio internacional. São os países da Oceania, Austrália, Nova Zelândia, são os países da periferia da Europa, Espanha, Grécia, Irlanda, Portugal, são principalmente os países do Oriente e do Israel, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan. E, finalmente, nós temos que a literatura econômica recente continua mostrando, através de testes empíricos, que a relação entre a corrente de comércio como proporção do PIB e o tamanho do PIB é altamente positiva, ou seja, quanto mais um país comercia, maior é o seu, maior é o seu PIB. Contrastando com esse fato de que o comércio é muito produtivo, nós temos que o Brasil, como já foi falado aqui, é um dos países mais fechados do mundo. Nós temos que grandes economias são grandes exportadoras. O país, os Estados Unidos é a maior economia do mundo, é o segundo maior exportador, a China é a segunda maior economia do mundo, é o primeiro maior exportador, o Japão é 3 e 4, a Alemanha é o 4 e 3, a França é quinto e quinto nas duas dimensões, o Reino Unido é o 6º e o 10º maior exportador. Em seguida vem o Brasil, que é a 7ª maior economia do mundo, mas é somente o 25º maior exportador. Em termos de PIB, o Brasil tem 3% do PIB do mundo, mas em termos de exportações nós temos somente 1,1% das exportações mundiais. Nós somos um gigantinho em termos de PIB, mas um anão em termos de exportações. O que acontece nas lados das exportações, obviamente, se repete do lado das importações. A razão de importações do PIB do Brasil são 14%. Esse é o menor valor entre todos os 160 países considerados pelo Banco Mundial, exceto por Nigéria e Sudão.
Na verdade, 160 não inclui a Coreia do Norte, portanto, talvez nós temos 3 países que são piores que nós. Esse é um paradoxo, né? Porque que o Brasil seja tão fechado, eu acho que é óbvio para os estrangeiros, mas os brasileiros sempre se perguntam, mas tem tantas multinacionais aqui, né? Claro, né? O paradoxo é justamente esse, o Brasil é o 6º destino mais preferido para o investimento direto estrangeiro, atrás somente dos Estados Unidos, da China, do Canadá, da Singapura e de Hong Kong, né? Então nós temos uma conta de capital que é aberta ao investimento externo, mas temos uma conta corrente que é fechada para as exportações e importações. Isso os economistas sabemos desde os anos 60, né? Que é uma receita pronta para o chamado crescimento empobrecedor, porque as multinacionais entram aqui, investem, se aproveitam do mercado protegido, remetem lucros extraordinários para o exterior, enquanto isso o resto da economia encolhe, porque em vez de estar aplicando seus recursos para as exportações, está aplicando para a substituição ineficiente de importações, né? Então, a integração ao comércio exterior devia ser uma coisa óbvia, né? É óbvia para os economistas, mas não é, aparentemente, para o Brasil como um todo, né? E aqui eu queria explorar, e essa é a novidade desse texto, 5 possíveis razões de por que o Brasil não se abre, né? O primeiro argumento é que a natureza do argumento, perdão, a favor da integração é um argumento complexo, é difícil de entender a teoria das vantagens comparativas do Ricardo, né? O segundo são a posição dos interesses constituídos. O terceiro é o fato que os benefícios da integração vêm no longo prazo, os custos vêm na frente. A quarta é uma leitura tradicional da história do país, que desfavorece a integração. E o quinto, que é onde eu vou enfatizar mais, é o irrealismo das hipóteses aberturistas sobre o funcionamento da economia, né? O argumento é complexo, difícil de entender, né? Um matemático, uma vez, não sei se foi o Luiz, perguntou para o Paul Samuelson, um matemático que não acreditava muito na cientificidade da economia, ao contrário do Luiz, se para o Samuelson dizer para ele uma proposição que fosse de economia que fosse ao mesmo tempo verdadeira e não fosse óbvia. E o Samuelson, depois de pensar um pouco, no dia seguinte, eu acho, deu a resposta para ele, a teoria das vantagens comparativas, né? A teoria das vantagens comparativas do Ricardo, né? É um argumento, na verdade, a primeira manifestação de cientificidade da economia, né? Onde Ricardo demonstra que, apesar de Portugal ser mais produtivo do que a Inglaterra, tanto em tecidos quanto vinhos, ele se beneficiaria de uma especialização de vinhos, porque era ainda mais produtivo em vinho do que era em tecidos, e ambos poderiam ganhar da especialização. É o argumento que eu me referi anteriormente como o argumento pró-especialização que justifica a integração, né? É a complexidade do argumento. Samuelson continua, né? Que é verdadeiro, eu não preciso explicar para um matemático, né? Que é difícil de entender, né? Está aí no fato de que mesmo pessoas inteligentes não aceitam ainda depois que você explique para elas do que se trata, né? E a razão por isso, né, eu creio que o conceito de proteger o mercado interno, exportar apenas o que sobra, né, que Adam Smith chamava de vent for surplus, né, é muito mais intuitivo que as vantagens comparativas, né? E a gente vê exemplos abundantes aí, o Trump, o fundamento básico da política de comércio exterior do Trump se baseia no America First, ou seja, vamos colocar uma barreira não somente para os mexicanos não entrarem, mas também para os produtos chineses ficarem do lado de fora, né?
Dilma, quando dizia que o fundamental era nós defendermos esse maravilhoso mercado interno nosso contra a invasão dos importados durante a crise, né? Ou seja, para os políticos, né, a abertura parece ser um masoquismo intelectual e é muito difícil dos economistas justificarem por que nós devíamos abrir. Né? Essa primeira explicação falaciosa, né, leva os aberturistas a essa concepção de que, talvez em vez de são, de vez de ver somos, né, uns iniciados, né, confrontando com pessoas que são desinformadas a respeito da verdade científica. Né? O segundo ponto, porque o Brasil não se abre, é a oposição dos interesses constituídos. Né? Não preciso elaborar muito disso, né? Os benefícios da abertura são difusos, mas os custos são concentrados. Né? Os incumbentes que sofreriam com a abertura são politicamente poderosos. Né? E essa segunda explicação nos leva os aberturistas à concepção de que nós somos uns defensores do bem comum, né? Confrontando com um bando de lobistas. Né? O terceiro ponto, né, é que os benefícios vêm no longo prazo e os custos vêm na frente, né? Porque os benefícios ocorrem quando você consegue transferir os recursos que estão aplicados na substituição de importações para setores que vão exportar, e os custos ocorrem no momento que você abre, quando as importações substituem a produção nacional. Né? Com uma taxa, estou usando aqui uma terminologia mais econômica aqui, prometo reduzir o economês ao mínimo aqui, mas aqui me escapou, a taxa social de desconto intertemporal muito elevada faz com que não haja compensação dos benefícios futuros em relação aos custos presentes e o país se mantém fechado. Nessa terceira explicação leva os aberturistas a essa concepção de que somos uns visionários enfrentando um bando de míopes. Né? A quarta explicação é uma leitura tradicional da história do país. Né? Talvez exagerando um pouco, né? Como é que é essa leitura? Que o Brasil estagnou no século XIX com uma economia aberta, baseada na exportação primária. Né? O Brasil progrediu no século XX com a economia fechada, baseada na substituição de importações. Né? Por que então, no século XXI, voltar a abrir economias, se isso seria um sinônimo de reprimarizar as exportações? Né? Essa quinta explicação, obviamente, é uma versão simplista do que foi a história brasileira e do que são os complexos agro-minero-industriais agora, leva os aberturistas à concepção de que somos uns cosmopolitas confrontando um bando de provincianos. Né? Essas quatro explicações, né, portanto, sugerem, né, de que, na verdade, isso aqui realmente é uma dificuldade difícil, porque esses argumentos não se sustentam em pé, não é? Mas há uma quinta possibilidade, que é o realismo das hipóteses sobre o funcionamento da economia. Não é? Ou seja, a hipótese implícita da abertura é que a oferta cria sua própria procura, que basta reduzir as tarifas, que uma realocação eficiente se produz mantendo o equilíbrio interno, pleno emprego, e o equilíbrio externo, as exportações emparelhadas com as importações, mas devido à inércia locativa, desculpe de novo, mas devido à dificuldade da transferência de recursos dos substitutos de importação para as exportações, que pode ocorrer com a abertura, desemprego e desequilíbrio externo. Né? As exportações, a transição para um equilíbrio interno, um equilíbrio externo pode ser longa e penosa, ou em regimes democráticos a abertura pode ser simplesmente abortada, como ocorreu em 95, a partir de 95, com a abertura do Collor em 90. Né? E se esse modelo, de verdade, for correto, a abertura pode nem sair do papel, como tem ocorrido no país afora essa experiência do Collor. Né? Isso sugere que a estratégia de integração, né, para ela funcionar, ela precisa ser baseada também em cenouras e não só em chicotes. O que eu quero dizer com isso? Né? Que nós precisamos pensar numa abertura com uma transição que seja paulatina e não somente baseada em automatismo de mercado. Né? Que a integração deve privilegiar a reciprocidade
em relação a movimentos unilaterais. E, finalmente, de uma maneira, quiçá, mais controversa, que a flutuação cambial deve ser administrada em vez de termos um câmbio livremente flutuante, né? E 3 anos atrás, agora eu volto onde eu comecei, né, eu fiz uma proposta que satisfaz essas condições, né, com 3 pilares, né, a serem implantados de maneira gradual, ao longo de 6 anos, esses 2 primeiros deste governo, mais os 4 dos que vêm a seguir, e são pilares que deviam ser implantados simultaneamente. O primeiro, né, um ataque à redução do custo do Brasil, tanto no que se refere à infraestrutura quanto a aspectos tributários. O segundo seria a troca de tarifas por câmbio, ou seja, que a redução das tarifas seria compensada por uma desvalorização cambial. E o terceiro é algo que já está em caminho, finalmente, felizmente, que são os acordos comerciais, né? Então, nós temos aqui em mãos a possibilidade de fazer uma grande transformação, né? Mas eu espero não ter que vir aqui, ministro, daqui a 3 anos, né, para repetir o integrar para crescer ponto 3. Né? Porque se for isso verdade, eu prefiro, na verdade, aplicar aqui uma outra proposta mais radical, né? E adotar uma versão tropicalizada do Brexit, né? E repartir o Brasil nessas novas 7 regiões, nenhuma das quais teria mais a desculpa do mercado interno grande para não se abrir. Muito obrigado.